Olá, caros alunos. Então, dando sequência à nossa análise da obra de Erich Fromm, O Medo da Liberdade, nós hoje vamos falar um pouquinho do capítulo titulado Os Dois Aspectos da Liberdade para o Homem Moderno. Olha, como o próprio Erich Fromm faz questão de sintetizar logo no início do capítulo, ele vai falar que o capítulo anterior ele foi dedicado a uma análise do conteúdo psicológico das principais doutrinas. Então, nele a gente viu que as novas doutrinas religiosas eram uma resposta às necessidades psíquicas que em si mesmos provinham de um colapso do sistema social medieval e do início do capitalismo, então esse momento de transição. A análise se concentrou no problema da liberdade e de seu duplo significado. Mostrou que a liberdade dos liames tradicionais da sociedade medieval, embora dando ao indivíduo uma nova sensação de independência, você pensa assim, ele se tornou independente de algumas prisões que ele vivia na Idade Média, ao mesmo tempo fez com que ele se sentisse só, isolado, enchendo de dúvida e de angústia, instigando a uma nova sugestão e para uma atividade compulsiva e irracional. Ou seja, eu deixei de ser prisioneiro lá, mas passo a ser prisioneiro aqui, de uma outra maneira. Nesse capítulo, Os Dois Aspectos da Liberdade para o Homem Moderno, ele pretende mostrar que o desenvolvimento da sociedade capitalista vai afetar a personalidade do indivíduo da mesma maneira que na época da Reforma. A gente vai dar umas pinceladas de vez em quando a gente volta lá atrás e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Segundo ele, por meio das doutrinas do protestantismo, o ser humano ele foi preparado psicologicamente para o papel que ele deveria exercer no sistema industrial moderno, porque eles acabaram desenvolvendo o indivíduo, tornando mais inerme, ampliaram a sua liberdade de uma certa forma, mas criaram dependências de outros tipos, Lógico que Fromm ele não deseja descrever o efeito do capitalismo em toda a estrutura do caráter do ser humano, porque ele possui um foco bem específico. Qual que é o foco dele? O caráter dialético do processo de expansão da liberdade. Ele vai dizer o seguinte: nossa meta será evidenciar que a estrutura da sociedade moderna afeta o ser humano de duas maneiras simultaneamente. Ele fica mais independente, confiante em si, crítico, e fica mais isolado, sozinho e com medo. A compreensão do problema da liberdade em sua inteireza depende da capacidade mesma de ver ambas as faces do processo e não perder a pista de uma enquanto está se seguindo a da outra. Isso é difícil porque geralmente nós não pensamos de maneira dialética. Imagine como é que é difícil admitir que duas tendências contraditórias podem ter a mesma origem. Além disso, o aspecto negativo da liberdade é difícil de ser notado, principalmente porque aqueles que defendem a liberdade a todo custo, por exemplo, as pessoas elas tendem a combater as antigas formas de autoridade, quando você pensa assim como que o indivíduo era alienado na Idade Média, mas acabam desconsiderando que apesar do ser humano ter se livrado de velhos inimigos da liberdade, surgiram novos inimigos de natureza distinta, inimigos estes que não são essencialmente restrições externas, mas fatores internos que tolhem a realização total da liberdade e da personalidade. Por exemplo, a Reforma ela foi uma vitória contra os poderes da Igreja e do Estado, que não permitiam ao ser humano adorar a Deus segundo a sua própria consciência, mas o indivíduo moderno ele acabou perdendo a capacidade interior de ter fé em qualquer coisa que não fosse demonstrável por métodos das ciências naturais. Então, praticamente, ele está valorizando extremamente a ciência e acabou que ele foi perdendo a fé. Então, quer dizer, ao invés de ele ganhar autonomia para ter fé, ele foi perdendo a fé. Outro exemplo dado por Fromm é o fato de acharmos que a liberdade de expressão é o último passo da marcha para a vitória da liberdade. Mas essa vitória importante na batalha contra as restrições antigas, ela acaba ocultando o fato de que o ser humano ele se encontra em uma situação em que muito do que ele pensa e diz são coisas que todos os demais pensam e dizem. Ou seja, ele não adquiriu a capacidade de pensar por si mesmo, apenas acredita que esteja fazendo isso. Mais ainda, ele pode ter se livrado das autoridades externas, que determinavam como ele devia agir, mas ele ainda é refém de autoridades anônimas, como, por exemplo, a opinião pública, o senso comum. Isso, pessoal, apesar de parecer um pouco anacrônico, tem tudo a ver com o que eu falava na aula sobre pós-verdade. Fromm ele vai lembrar que o ser humano busca constantemente a liberdade de poderes fora dele, mas ele está cego para as suas restrições, em relação às suas compulsões, seus medos interiores. Por isso ele acaba esquecendo de que, apesar de que cada uma das liberdades já conquistadas
têm que ser defendidas, não é que você não tem que defender, né? A gente tem que defendê-las com o máximo rigor. O problema da liberdade não é só quantitativo, mas qualitativo. Ou seja, não adianta você ter uma liberdade só negativa, você tem que também ter a liberdade positiva. Ou seja, o que ele vai dizer? Temos de obter um novo tipo de liberdade, aquela que nos habilita a realizar nosso próprio eu individual, a ter fé neste eu e na vida. Mas Fromm, ele vai ressaltar que não se pode desconsiderar o progresso que o capitalismo significou para a personalidade humana, como eu acabei de dizer, né? Principalmente nos aspectos intelectual, social, político, da mesma maneira que o protestantismo significou também um avanço no aspecto espiritual. O indivíduo, a partir da liberdade econômica, ele não era mais limitado por um sistema social fixo, tradicional e sem possibilidade de ascensão social, né? Tem possibilidades, né? Surgem na sua frente ali, né? A partir daí, foi permitida a ele a oportunidade para ter sucesso nos proveitos econômicos, lógico que dependendo de vários outros fatores, como inteligência, coragem, economia, sorte, e na teoria ele poderia vencer por seu próprio mérito, é a ideia da meritocracia, né? Além disso, ele aprendeu a confiar em si mesmo, a tomar decisões responsáveis e não se pautar em superstições que poderiam dar explicações superficiais, mas o deixava inerte diante da realidade. Ele também deixou de ser escravo da natureza, né, dominando as forças naturais, né, com os avanços da ciência. As fronteiras entre as castas e religiões, elas desapareceram e os indivíduos eles passaram a se ver apenas como seres humanos. Então você não dá mais tanta importância à sua origem, mas às suas conquistas, aquilo, a partir do momento que você está tendo sucesso, né? Houve também uma possibilidade de transformação política, da qual decorreram diversas revoluções, por exemplo, na Inglaterra, na França e no próprio Estados Unidos, que lutaram pela sua independência, né? Aos poucos, foi emergindo um Estado democrático, baseado no princípio de igualdade entre todos os seres humanos e no direito de todos de participar do governo, através de representantes de sua própria escolha, ou seja, todos poderiam participar ativamente da política. Em tese, todos passaram a buscar seu próprio interesse e, ao mesmo tempo, buscaram o bem comum da nação. Isso na teoria, né? Que ele vai dizer. Em uma palavra, o capitalismo não só libertou o homem dos grilhões tradicionais, como igualmente contribuiu de forma tremenda para o incremento da liberdade positiva, para a ampliação de um ego ativo, crítico e responsável. Mas, como vimos, né, nem tudo foram flores, né? Esse efeito da marcha da liberdade acabou tornando o ser humano cada vez mais isolado, solitário e imbuído de uma sensação de impotência e de insignificância. Por quê? Por causa da angústia do homem livre, né? A partir do momento que ele se viu diante do seu destino, tendo que construir seu próprio caminho, né? O primeiro fator relevante aqui é o princípio da atividade individualista. No sistema feudal, todos tinham o seu lugar fixo, né, e vinculado aos demais. Por exemplo, ao pertencer a uma igreja, né, que intermediava a nossa relação com Deus, né, eu tinha aquele sentimento de pertencimento a um grupo, né? Então você tem a ideia de pertença, então você não se sente só, isolado, né? Com o capitalismo, houve um fomento da liberdade e cortou esses vínculos, separou o indivíduo dos seus semelhantes e a relação com Deus ela acabou se tornando extremamente subjetiva, fazendo com que o indivíduo sozinho ele só consiga chegar a Deus pela submissão, porque ele se sente muito pequeno, né, em relação a Deus, né, nessa relação direta com Deus. Para Fromm, essa relação individualista com Deus foi uma preparação psicológica para o caráter individualista das atividades econômicas. Então, da mesma forma que você tem na religião esse caráter individualista, isso vai ser transportado para o caráter econômico. O capitalismo, como nós sabemos, ele torna o ser humano o centro e a finalidade de todas as atividades baseadas em seu próprio interesse. Mas Fromm vai lembrar que, na verdade, muito do que parecia ser seu objetivo era, na verdade, uma autonegação e um ascetismo em prol do sistema econômico. Ao contrário da Idade Média, onde o capital era o meio para o ser humano, né? Na modernidade, o ser humano é ele que se tornou o meio para o capital. E o capital passou a ser visto como fim em si mesmo. Então, na Idade Média, o capital era o meio para o ser humano. Na modernidade, o ser humano é o meio para o capital. O homem converteu-se em um dente da engrenagem da vasta máquina econômica. Importante se dispunha de muito dinheiro, insignificante em caso contrário, mas sempre um dente da engrenagem para servir a uma finalidade a ele alheia. E quando Fromm diz que Calvino e Lutero prepararam o terreno para isso, não é o fato de que eles aprovassem, por exemplo, a supremacia das atividades econômicas, mas o fato de fazerem o ser humano buscar fora dele, né, a sua dignidade e subordinar-se a fins que não eram seus. Então, eles prepararam dessa forma, não que eles
estivesse de acordo com as ideias capitalistas, né? E a máquina econômica, ela se baseia nas peculiaridades do sistema capitalista de produção, que faz da acumulação de capital a meta da atividade econômica, né? Então esse que é o problema, né? O problema é quando o capital ele se torna preponderante em todas as decisões. Cada um trabalha visando ao lucro, mas o lucro que consegue não se destina a ser gasto, porém a ser investido como novo capital. Este capital, assim acrescido, traz novos lucros que, uma vez mais, são investidos e assim por diante em círculo. Se o homem não tivesse atitude ascética para com o trabalho e o desejo de investir os frutos de seu trabalho com o fito de desenvolver as capacidades produtivas do sistema econômico, nunca poderíamos ter conseguido dominar as forças da natureza como logramos. É este o progresso das forças produtivas da sociedade que, pela primeira vez na história, permite-nos conceber um futuro em que cessará a luta contínua pelo atendimento das necessidades materiais. Contudo, se bem que o princípio de trabalhar para acumular capital seja objetivamente de enorme valor para o progresso da humanidade, subjetivamente fez o homem trabalhar para fins extrapessoais. Converteu-o em um servo da própria máquina, por ele construída, e, por isso, conferiu-lhe um sentimento de insignificância e impotência. Ou seja, o ser humano ele está buscando fins que não estão mais nele mesmo, né? Isso, nós estamos falando dos indivíduos que tinham capital, ao contrário daqueles que tiveram que ganhar sua vida vendendo o seu trabalho e sendo indiretamente dependentes das leis do mercado também, né? Então, ou seja, tem aquele que tem capital e tem aquele que não tem capital, que ainda tem que vender sua força de trabalho, né? E também é dependente da lei do mercado, tendo de uma forma direta um representante de um poder superior a quem tinham que se submeter e também sendo imbuídos do mesmo espírito de ascetismo e submissão dos que tinham capital. Mas por que isso? Olha, Fromm ele vai dizer, vai fazer uma observação que nos lembra um pouco o que nós falávamos na aula sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Em qualquer sociedade, o espírito da cultura inteira é determinado pelo daqueles grupos que são mais poderosos em tal sociedade. Isto se deve, em parte, a esses grupos terem o poder para controlar o sistema educacional, escolas, igrejas, imprensa, teatro e, portanto, inculcar suas ideias a toda a população. Ademais, esses grupos poderosos desfrutam tanto prestígio que as classes inferiores mostram-se mais do que solícitas em aceitar e imitar seus valores e em identificar-se com eles psicologicamente. Mas, para quem prestou atenção no que eu falava anteriormente, ou até aqui, né, deve ter achado meio contraditório o fato do ser humano, ao mesmo tempo, ser motivado por um alto grau de egoísmo e busca dos seus próprios interesses, e ao mesmo tempo se tornar escravo de fins que não são seus, acentuando um espírito de ascetismo, de insignificância individual. Além disso, como que a gente pode conciliar a doutrina do altruísmo, né, do protestantismo, com a doutrina moderna do egoísmo, né? Então, parecem coisas contraditórias, né? A explicação de que esse altruísmo, na verdade, estaria mascarando o egoísmo subjacente é uma explicação válida, mas ela é insuficiente. Fromm ele vai lembrar que a suposição de Calvino e Lutero é a de que o amor aos outros excluiria o amor a si mesmo. Então, ou eu amo o outro ou eu amo a mim mesmo, né? Então, é o vice-versa, né? Mas o amor a qualquer pessoa implica o ser humano como tal, pois o objeto do amor é visto apenas como a concretização desse amor. Então, na verdade, não existe esse negócio de eu excluir o amor a mim mesmo para amar o outro, né? Eu amo a mim e ao outro, né? Ele vai dizer: disso decorre que meu próprio eu, em princípio, serve como objeto para meu amor, como qualquer outra pessoa. A afirmação de minha própria vida, felicidade, crescimento e liberdade está arraigada na existência de uma disposição básica e capacidade para tal afirmação. Se um indivíduo possui esta disposição, ele também a tem para consigo mesmo. Se só puder amar a outros, é porque não pode amar de forma alguma. Ou seja, o amor ao outro implica um amor a mim mesmo. O amor a mim mesmo implica um amor ao outro. Nesse sentido, né, o egoísmo não seria uma espécie de amor próprio, mas exatamente o seu oposto,
né? Daí que se originam aquelas relações destrutivas em que a pessoa se anula por causa do outro, né? Porque ele tem medo de perder algo, né? Ele nunca está satisfeito, né? E vive sempre angustiado, né? E para Fromm, essa sim é a natureza do egoísmo, por que pareça, né? Aquela pessoa que ela na verdade ela não está amando o outro, ela está querendo dominar o outro, né? Ela tem medo de perder o outro, então não é necessariamente um amor ao outro, é um egoísmo. Dito isso, fica fácil de entender que não existe contradição quando se fala em egoísmo e motivação e interesse alheio. O egoísmo moderno é a cobiça que se radica na frustração do eu verdadeiro e cujo objeto é o eu social. Malgrado o homem moderno pareça concretizar-se pela afirmação máxima do eu, de fato, seu eu foi enfraquecido e reduzido a um segmento do eu total, intelecto e força de vontade, com exclusão de todas as outras partes da personalidade total. Para fins da própria máquina construída por suas mãos. Ele conserva a ilusão de ser o centro do mundo, Deus. Então veja bem, então não existe contradição, né? Então na verdade ele acaba, essa insignificância, essa impotência se refere exatamente a essa dominação que a sua obra fez com o próprio ser humano. Além disso, esse sentimento de isolamento e incapacidade do ser humano é ainda reforçado pelo caráter de manipulação e instrumentalidade, né? Assumido em todas as suas relações, pois em todas elas o mercado é que é a regra, né? Até a palavra empregado, né? Já pensou na palavra empregado? Quem emprega o quê? A origem dessa ideia é, eu emprego o ser humano, né? Assim como eu emprego uma máquina para produzir uma determinada mercadoria, né? Ou seja, é uma relação de utilidade, né? Essa que é a ideia do empregado, né? E esse caráter alienante, ele se dá em todas as relações humanas. E o pior, em relação a si mesmo, né? Não só em relação aos outros, mas em relação a si mesmo, já que eu vendo a minha força do trabalho, né? A minha personalidade, como é o caso, por exemplo, do professor, do jornalista, do artista, né? E vendo isso tudo como mercadoria. E é o mercado que decide o valor dessas mercadorias. Por isso, as atividades que não geram lucro são consideradas inúteis, né? Diga-se lá a filosofia, né? E a atração que é dada à personalidade por sua utilidade é a razão pela qual o ser humano dá enorme importância à popularidade. Imagina Erich Fromm hoje escrevendo isso no contexto das redes sociais, né? Então essa atração pela popularidade está ligada também a esse utilitarismo, né? Aos poucos, o ego ele foi reduzido e igualado às posses do indivíduo, que fazem parte dele como se fossem seu corpo, né? Eu sou o que eu tenho, não o que eu sou mesmo, né? E o ego também foi incorporado ao prestígio, poder, como sendo componentes essenciais. Mas engana-se que essa disputa é justa. Fromm vai dizer o seguinte: o fator mais importante dessa evolução é o crescente poder do capital monopolista, a concentração de capital, não de riqueza, em certos setores de nosso sistema econômico, restringiu as possibilidades de êxito da iniciativa, coragem e inteligência individuais. Nos setores em que o capital monopolista alcançou vitórias, foi aniquilada a independência econômica de muita gente. Para aqueles que têm de lutar, especialmente para a maior parte da classe média, essa luta assume o caráter de uma batalha contra tais desvantagens que o sentimento de confiança na iniciativa e coragem individuais é substituído por uma sensação de impotência e de desesperança. Isso, gente, é lógico, porque o poder está nas mãos de um pequeno grupo da sociedade, e desse grupo depende a sorte de todo o resto da sociedade. Eu acho tão irônico, né, quando eu vejo a classe média atualmente indo contra programas que poderiam favorecê-la, né, porque esquece que ela também vende a sua força de trabalho, apesar de achar que faz parte das classes mais favorecidas, né? A classe média, ela também está vendendo força de trabalho, mas essa ilusão é inconsciente e é apenas um disfarce do seu sentimento de insegurança. Do contrário, ele não estaria defendendo privilégios que não são seus, né? Então a classe média, quando ela deixa de... como ela se conscientiza da sua posição na sociedade, ela passa a defender seus próprios interesses. Mas não é isso que acontece, né? O homem de negócios, ele deixou de ter conhecimentos e habilidades e passou a ser um mero intermediário entre a mercadoria e o cliente. Fromm, ele vai dar um exemplo interessante, né, dos donos de postos de gasolina, né, que eles não têm poder algum sobre o produto deles, né? A gente está vendo aí agora com as constantes crises do petróleo, né, no Brasil, né? E aí o que acontece? Ele acaba sendo um intermediador, né? As decisões das petrolíferas que importam, né? E ele repete mecanicamente o ato de encher os tanques do posto e dos veículos. Ele repete mecanicamente isso. Mesmo os empregados de colarinho e gravata, eles são peças nessa engrenagem capitalista.
Porque mesmo tendo oportunidades a partir de uma iniciativa, inteligência, eles acabam sendo movidos pela máquina econômica. De que forma? Eles estão ali no mercado competitivo, eles têm que se sobressair, e mesmo assim eles podem ser substituídos independentemente de seu mérito. E nas grandes empresas, a gente tem um outro efeito psicológico importante, que é a ideia, por exemplo, do empregado, que ele não conhece seu patrão, né? O patrão se tornou uma figura abstrata, né? Ninguém conhece ele, né? O empregado é apenas uma peça nessa engrenagem, conhecendo apenas o pequeno setor em que ele atua, né? E não tem contato nem com o produto final do seu trabalho, né? Fromm, ele vai lembrar que a insignificância do indivíduo, ela não diz respeito apenas ao seu papel como negociante, como empregado ou como operário, mas também como freguês. Antigamente um freguês ele entrava em uma loja, varejo, e ele se sentia especial, né, pelo seu interesse, né, pelo seu desejo, né, ele tinha seu desejo atendido, né. Com a ampliação das lojas de departamentos, o freguês ele se depara com a imensidão, a variedade de produtos, e ele não é visto como um freguês concreto, apenas como um freguês abstrato, né, que reflete nos demais fregueses que a loja pode vir a ter, dependendo de como que ele foi atendido. Ou seja, seus desejos não são o foco da relação comercial. Ou seja, se eu sou bem atendido, eu posso indicar essa loja para outra pessoa, assim por diante. Não é mais o meu desejo que está em questão aqui, né? Essa situação é ainda mais salientada pelos processos modernos de propaganda e publicidade, né? Antes a propaganda, não obstante buscar também a persuasão, né, ela utilizava argumentos mais racionais para isso, né? Com o tempo, a propaganda ela passou a apelar cada vez mais para a emoção, né, com sugestões quase hipnóticas, né, ao repetir a mesma afirmação, né, repete várias vezes para a pessoa pensar que ela precisa daquilo, né, ou utilizar uma imagem que produz um sentimento. Quanta gente, há alguns anos atrás, não se sentiu atraído por um cigarro ao ver uma propaganda na qual um alpinista ou paraquedista, né, fumava no alto da montanha, né, ou então no chão depois que pousava, né, fumava um cigarro, assim, né, como se ele fosse o ponto culminante de uma liberdade alcançada, né? Ou quando um carro é associado a uma bela jovem, ou ainda o perigo do mau cheiro que estimula a compra de determinado sabonete, enfim, quem é que usa a razão na hora de fazer uma escolha nesse momento, né? Então a publicidade está apelando para a emoção, né? Todos esses processos eles são irracionais, nada tem a ver com as qualidades da mercadoria que está sendo vendida, né, como a gente sabe. E essa capacidade de embotar um raciocínio crítico faz com que a pessoa ela seja iludida ao ponto de ser novamente apenas um meio para um fim extrínseco a ela. E o que ocorre na esfera econômica também ocorre na esfera política, né? O eleitor ele não é mais visto como alguém que decide, né? Ele é apenas um simples número, né, que o candidato utiliza, né? Ele utiliza de todos os artifícios para poder convencer esse número, né? Para poder ganhar aquele voto, né? Para persuadi-lo. O início da democracia, as propostas do candidato elas eram devidamente analisadas, né? Mas atualmente as pessoas só têm contato com o seu candidato na época das eleições, né? E muitas vezes votam sem nem mesmo saberem quais foram as suas propostas reais, né? Por exemplo, eu perguntei a todos que conheço, né, que votaram no nosso atual chefe de Estado, né, e perguntei o que atraiu o seu voto no programa de governo dele, né? Por que você votou nele? No programa de governo dele, o que te atraiu, né? E a resposta que eu obtive foi sempre a mesma: eu não li o programa de governo, não. Ou seja, a propaganda pelas redes sociais ela teve mais impacto do que as propostas que seriam efetivadas a partir de então. E, assim como eu disse, né, o eleitor ele fica dessa maneira à mercê dos enganos e se torna cada vez mais insignificante como simples número, né? Alguém poderia questionar, mas a propaganda política e comercial enaltece o indivíduo, não é o contrário, né? Não deixa ele submisso, ele se sente importante, né? Por isso que ele é atraído por ela. Ô, gente, exatamente. Fazem com que o indivíduo se sinta importante temporariamente para iludi-lo melhor. Assim como naquela fábula da raposa e o corvo, né? Quem tiver curiosidade, dá uma procuradinha aí. E não é só o empregado, o patrão e o freguês e o eleitor que se tornam peças nessa engrenagem, não. Também o desempregado, por incrível que pareça, entre milhões de desempregados, né? Ele se sente insignificante, inseguro, principalmente quando ele vai envelhecendo, porque ele procura o mercado e o mercado está sempre procurando os mais jovens, porque o jovem é mais fácil de ser moldado ao bel prazer dos donos do capital, mesmo que ele tenha experiência, o jovem é melhor, porque eu posso moldá-lo da minha maneira, né? O perigo da guerra também foi acrescido a isso, principalmente na época do Erich Fromm, né, que ele escreveu em plena Segunda Guerra Mundial, né? Porque trouxe ainda mais uma sensação de pavor e impotência diante dos acontecimentos. E também outros fatores que estão ainda presentes hoje, a vastidão das grandes cidades, o bombardeio acústico pelo rádio, e hoje a gente pode acrescentar a televisão, a internet,
As notícias que mudam de hora em hora, sem deixar o indivíduo pensar um pouco, né, sobre aquilo que ele está lendo, né, ele começa a absorver tudo instantaneamente, né, ele não sabe o que é importante, é manipulado, né, então você tem a opinião sobre os fatos sempre manipulado, e tudo isso vai eliminando a sua individualidade. Ele pode agir, mas o seu sentimento de dependência